Você já passou por isso? Estudou semanas inteiras, abriu mão de sair, de descansar, de momentos com a família e no dia da prova, o desastre. Não conseguiu ser aprovado. Não foi falta de esforço. Eu sei que você se esforçou ao máximo. O problema é que ninguém nunca te ensinou como estudar de verdade, do jeito certo, para concursos públicos. Meu nome é Kleber Gesiel, sou professor na área de concursos públicos há mais de 20 anos. Sou pós-graduado em Direito Administrativo, Direito Eleitoral, Docência no Ensino Superior. Já ajudei mais de 1.500 pessoas a conquistarem suas vagas no concurso dos sonhos. E também já passei em 9 concursos públicos consecutivos, sendo 3 federais, e no que eu trabalho hoje, eu passei em primeiro lugar entre 84 mil candidatos. Neste vídeo, eu vou te explicar exatamente o que você precisa fazer para finalmente deixar de ser reprovado e alcançar o cargo público que você tanto deseja. Assista até o final. O que eu vou te mostrar aqui já mudou a trajetória de muita gente e eu tenho certeza que vai mudar a sua também. Vamos começar falando pelos 4 principais erros dos candidatos que querem passar em concurso público. O primeiro erro é estudar sem diagnóstico. Você senta, abre o livro e começa a estudar aleatoriamente. Você não sabe o que você já tem de bagagem e o que você precisa aperfeiçoar. Você ainda não entende quais matérias você tem mais facilidade e quais matérias você precisa estudar mais porque tem mais dificuldade. Você não sabe onde você está na fila do concurso e talvez nem onde você quer chegar. Então, o diagnóstico que a maioria dos concursandos não fazem é o primeiro passo, é o primeiro grande erro, o fato de não fazer o diagnóstico inicial. Entender onde você está e onde você quer chegar. Este é o primeiro passo para você conseguir o sucesso. E a maioria das pessoas não fazem o diagnóstico inicial da sua jornada. O segundo grande erro é não ter um plano de verdade. E imagine, para você ter um plano, você precisa entender onde você está e onde você quer chegar. É o diagnóstico que eu acabei de falar. A partir do diagnóstico, você tem clareza suficiente para montar o seu plano de verdade. Não é sentar a qualquer hora, em qualquer lugar, com qualquer material, coisas aleatórias. Não é assim. Plano de verdade, ele sabe exatamente. Ele te diz exatamente o que você vai estudar hoje, quanto tempo você vai estudar, se você vai estudar teoria, fazer exercícios ou recapitular matéria. Plano real, ele é muito bem estruturado. E a maioria dos concursandos não tem um plano, não tem um diagnóstico, consequentemente, não tem um plano real, um plano que realmente consegue levar você até o seu objetivo. Então, a ausência de um plano de verdade bem estruturado é outro grande erro que a maioria dos concursandos comete e, por isso, não alcança a sua aprovação. Outro grande problema é você fazer questões sem revisar o erro. Você faz uma bateria de questões, erra, mas não revisa o erro. Não tira tempo para entender por que você errou aquela questão e qual que é a resposta correta daquela questão. Quando o concursando faz isso, tira tempo para entender o porquê que ele errou, quais foram os seus erros, e entender o que é o certo daquela questão, qual é a resposta certa, geralmente ele não erra aquele mesmo assunto por diversos meses à frente. Agora, quando você faz um simulado de 10 questões, errou 6 e passou para o próximo simulado, sem essa análise, certamente você não aproveitou nada. Então, errar pode ser uma grande estratégia para você melhorar, mas você tem que fazer do jeito certo. Você precisa tirar tempo para revisar os seus erros para que você não erre mais aquele assunto nos próximos meses. Então, só ir passando simulado, sem tirar tempo para analisar o porquê que você errou e para não errar mais aquele tipo de assunto, é uma grande falha dos concursantes. As pessoas só vão passando de um simulado para outro e preocupado com a nota que tirou, mas não utiliza aquele fracasso no simulado para ser um combustível para conseguir a sua aprovação. Precisa tirar tempo para analisar os seus erros e verificar o que precisa fazer para não errar mais aquele assunto. Esse trabalho de revisão de erros é feito pela maioria das pessoas. E isso é um grande erro também. E o quarto grande erro é estudar sozinho. Sim, sem orientação, é achar que pode sozinho pegar um assunto que você não entende nada e de repente começar a dominar.
É a pessoa querer olhar o edital sozinho, procurar provas sozinho, estudar sozinho, revisar sozinho. Hoje em dia não precisa mais disso. Hoje em dia tem muita coisa disponível, até mesmo na internet, para você trilhar essa jornada até a sua aprovação acompanhado. Sim, alguém que já fez esse caminho, teve sucesso e que conhece a fórmula correta para que você também alcance o seu sucesso. Estudar sozinho é o quarto erro mais cometido pelos estudantes. Então, você precisa pensar nisso. Não vale a pena e não precisa, nos dias de hoje, estudar sozinho. Você pode e deve ter o acompanhamento de quem tem condições de pegar você onde você está e te levar até onde você quer chegar, que é a conquista do seu cargo público. Você sabe qual é a diferença entre um estudante que passa no concurso dos seus sonhos e a maioria que não passa? Não é nem a inteligência e nem a dedicação, é a eficiência nos estudos. A maioria está estudando sem orientação, sem rumo, sem estratégia, sem método, sem acompanhamento. E isso vai fazer com que a pessoa fique num looping eterno de reprovações. Agora, quem tem método, estratégia e expertise ao seu lado, com certeza conquista a sua vaga definitivamente muito mais rápido. Então, método, estratégia e acompanhamento. Essa é a diferença entre quem conquista a sua vaga no concurso público e quem não conquista. Não é nem inteligência e nem dedicação. É por isso que muitas pessoas que são menos inteligentes que você e menos dedicadas que você estão conquistando o seu cargo público, enquanto você ainda está sendo reprovado constantemente. Eu te falei sobre esses 4 erros que todos cometem constantemente, é porque eu vi isso muitas vezes ao longo dos mais de 20 anos que eu trabalho na área de concursos públicos. Alunos que estavam no limite, já tinham sido reprovados inúmeras vezes e já estavam a ponto de desistir. E quando chegavam até mim, quando me contavam como tinha sido a sua trajetória até ali, eu percebi que há um padrão de erros. Esses 4 erros que eu acabei de te contar. Eles é que impediam os meus alunos, que até então não eram meus alunos, né? Aquelas pessoas que chegavam até mim de alcançar o objetivo delas, conquistar o cargo público. Então, esse padrão, ele é recorrente entre os que são reprovados. Mas sabe o que eu também vi? Eu vi esses mesmos alunos, essas mesmas pessoas que chegavam até mim num looping eterno de reprovações, mudarem a trajetória, mudarem a estratégia, adquirirem métodos e o meu acompanhamento. E com isso, chegarem em pouco tempo naquele lugar que eles estavam há muitos anos tentando, que é a conquista do cargo público. Então, as pessoas estavam num looping de reprovações porque estavam fazendo do jeito errado. E existe um jeito certo. Então, quando eles conheciam a metodologia correta, as estratégias corretas e tinham um acompanhamento de alguém que conhecia o caminho, a história sempre mudou. Veja, por exemplo, a história do Cleiton, uma pessoa da minha cidade natal, Bom Despacho, que chegou até mim após ter amargado algumas reprovações na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ele chegou para fazer aula comigo e ele me disse que na última prova ele tinha ficado por muito pouco, 2 ou 3 questões que ele acertasse a mais, ele teria conquistado a vaga. E ele me disse que queria fazer aula comigo. Naquela época, as minhas aulas eram às segundas e quartas-feiras, presenciais. Ele já falou para mim assim: Kleber, mas eu quero só na segunda-feira, porque na quarta eu jogo bola com os amigos. Então eu vou pagar o seu curso completo, mas eu virei as aulas apenas às segundas-feiras. E aí eu perguntei pra ele: posso te dar um primeiro conselho que vai te ajudar muito? Aí ele falou sim. Eu falei: venha a todas as aulas por 6 meses até a próxima prova. Se você tiver essa constância, esse compromisso de adiar o seu futebol por 6 meses e depois jogar o futebol com os amigos como um soldado da Polícia Militar, eu te garanto que você vai passar na próxima prova. Detalhe, na época ele fez comigo aulas de língua portuguesa. Na prova anterior, ele tinha acertado uma questão em 13 e mais 2 questões colocaria ele dentro das vagas. Na prova que ele fez depois de fazer 6 meses de curso comigo, ele acertou 11 em 13 de língua portuguesa. Passou com folga e hoje é policial militar. Então, perceberam um segredo que a maioria não presta atenção? É abdicar-se de coisas menos importantes para dedicar-se de verdade àquilo que você realmente quer. Foi o que o Cleiton fez e ele teve sucesso. Agora, veja a história
por exemplo, da Carolina. A Carolina estava estudando comigo, também língua portuguesa à época. A mudança de situação que ocorreu na vida dela fez ela pensar em desistir. Então, ela chegou até mim e me disse: Kleber, eu vou interromper o curso, embora o meu concurso esteja chegando, mas houve uma mudança de situação e eu não poderei continuar. Eu disse: Carolina, não vamos interromper, vamos continuar. Você venha quando der. O dia que não der, você não vem. Mas o dia que der, você vem. E até fiz um ajuste para ela, falei: você não precisa mais pagar por mês, pague por aula, aí você não fica no prejuízo. Ela não desistiu, continuou estudando comigo, pagava por aula a partir de então, e ela passou no concurso público do SAMU, em segundo lugar naquele concurso. Foi chamada e foi trabalhar no SAMU. Por que que ela conseguiu? Porque ela teve alguém para dizer para ela: não desista. Ela teve alguém para dizer para ela: eu pego na sua mão e a gente vai junto. Não pare. E ela não parou. E ela passou no concurso público do SAMU e trabalhou no SAMU. Hoje ela não trabalha mais porque ela já avançou na carreira pública dela. Mas ela passou em segundo lugar no processo seletivo porque ela não desistiu. Mas ela só não desistiu porque ela estava acompanhada por alguém que não a deixou desistir. E a Carolina conquistou a sua vaga, mesmo tendo pensado em desistir no meio do processo. Agora, meu primeiro aluno aprovado, Sr. Lazarino. Sr. Lazarino, quando eu comecei a dar aula para concurso lá na minha cidade natal, ele era meu colega de trabalho e ele tinha vontade de passar no concurso público do município de Nova Serrana. Saiu o edital e ele queria passar no concurso público do município de Nova Serrana. Só que o Sr. Lazarino já tinha 60 anos de idade. As circunstâncias naquela época não permitiam que ele assumisse esse compromisso de estudo. Ele achava que não dava. Aí eu conversei com o Sr. Lazarino, ofereci dele fazer o curso que eu estava ministrando na cidade na época presencialmente e falei com ele: vamos lá, Sr. Lazarino, vamos fazer, vamos tentar, vamos conseguir. O Sr. Lazarino frequentou as minhas aulas, fez o concurso público de Nova Serrana, passou no concurso público de Nova Serrana e no dia que ele tomou posse, eu tive a grata surpresa de receber o Sr. Lazarino na minha casa. Ele foi lá no início da noite, parou o carrinho dele lá, entrou e disse: eu vim aqui te agradecer. Eu hoje tomei posse no concurso de Nova Serrana. E aos 60 anos de idade, o Sr. Lazarino assumiu o seu cargo público. E eu não sei por quanto tempo ele ficou lá, mas imagino que até aposentar. Então, por que o Sr. Lazarino conseguiu? Porque ele teve alguém para dizer para ele: você pode, você consegue, vem comigo. E aí o Sr. Lazarino aceitou a proposta, aceitou o desafio e venceu. Foi o meu primeiro aluno aprovado em concurso público, de quem eu lembro com muito carinho. E ele foi grato. Quando ele tomou posse, ele foi onde eu estava para me agradecer pela ajuda, pela parceria. Então, realmente, o que não faltam são histórias de sucesso para eu contar para você. O tempo do vídeo é que não vai permitir. Eu tenho mais de 1.500 aprovados em concursos públicos. E são histórias maravilhosas. Quisera eu conseguir contar todas aqui. Você sabe o que o Cleiton, a Carolina e o Sr. Lazarino tinham em comum? Eles tiveram alguém que sabia o caminho para acompanhá-los. Eles tiveram uma estratégia bem montada. E eles tiveram os métodos corretos à disposição deles. Não eram 12 horas de estudo ou sacrifícios extremos. Era estratégia, método e acompanhamento. Isso que eles tiveram em comum e todos os outros mais de 1.500 alunos meus aprovados em concursos públicos também tiveram. E é isso que eu quero que você tenha também. E é exatamente sobre isso que eu vou te explicar agora. Como ter método, estratégia, acompanhamento. Tudo o que você precisa para conquistar o seu grande sonho de passar em um concurso público. Ao longo de mais de 20 anos, ajudando pessoas a conseguirem a sua aprovação em concurso público, e depois de conseguir 9 aprovações consecutivas em concursos públicos estaduais e federais, eu percebi, ao analisar toda a minha trajetória, que havia um método que eu ainda não tinha clareza, mas eu comecei a investigar e percebi que havia um método tanto no meu jeito de estudar, na minha história de aprovações. Eu nunca amarguei uma reprovação em concurso público na vida. Todos os concursos públicos que eu fiz, eu fui aprovado. E eu percebi que havia ali uma metodologia, uma estratégia, um padrão, que também era o mesmo padrão que até então, inconscientemente, eu ensinava para os meus alunos. Então, eu desenvolvi, com a clareza que me veio naquela época, o método que eu ensino hoje, que é o DPA ao quadrado. DPA ao quadrado significa diagnóstico, plano ou planejamento, ação e acompanhamento / ajustes.
Então, este método, ele leva você à conquista de qualquer que seja o seu sonho. Mas aqui estamos falando de aprovação em concurso público. Você precisa de um diagnóstico que vai subsidiar um plano real, que vai levar você à ação, porque quando você tem um plano para ser seguido, você tem mais motivação para agir, porque tem metas estabelecidas, então você vai querer conquistar essas metas. E o ajuste, o acompanhamento e ajuste contínuo para que você trabalhe de forma eficiente ao longo da sua jornada. Diagnóstico, plano, ação, acompanhamento. O DPA ao quadrado é a fórmula que já levou mais de 1.500 pessoas às suas aprovações e me levou a 9 aprovações consecutivas sem nunca ter amargado uma reprovação em concurso na vida. 3 concursos federais, o que eu trabalho hoje, primeiro lugar entre 84 mil candidatos. A primeira etapa é o diagnóstico. Antes de você estudar uma linha de matéria que seja, você precisa entender onde você está. Qual a sua situação atual? Então, isso é o diagnóstico. Esse mapeamento eficiente da sua situação atual, de onde você está e de quão distante você está do seu objetivo, é o que vai te dar clareza necessária para a próxima etapa. Então, você precisa se perguntar, por exemplo, qual o ramo de concurso eu tenho mais afinidade? Eu tenho bagagem, eu já fiz concursos antes, eu tenho família, eu moro sozinho, eu estudo, eu trabalho, eu tenho pet, eu gosto de estudar ou não, o que eu gosto de estudar, o que eu não gosto, eu tenho dívidas, eu não tenho dívidas, eu preciso trabalhar muito, eu posso diminuir minha carga de trabalho, eu tenho atividades que eu posso abdicar, cancelar por enquanto para abrir espaço para o estudo. Tudo isso é parte do diagnóstico para você entender a sua situação real neste momento e a sua distância entre o ponto que você está ao ponto que você quer chegar, que é a sua conquista do cargo público. Então, esse mapeamento perfeito da sua situação atual é o diagnóstico. E é o primeiro passo que vai te levar à sua aprovação. Por que o diagnóstico é importante? Porque ele vai evitar que você gaste energia desnecessária. Se você entende onde você está, o caminho que você precisa trilhar e a sua situação para trilhar esse caminho, você vai evitar gasto de energia desnecessário e, consequentemente, gasto de dinheiro também. Você não vai se estressar. Por quê? Porque você vai ter consciência da sua situação real. É preciso ser muito honesto com você nessa fase. Mas o diagnóstico é quem vai fazer você trabalhar de forma eficiente até o seu objetivo, sem gasto desnecessário de energia. A segunda etapa é o planejamento. Com o diagnóstico em mãos, você vai fazer o seu plano real. Não uma lista de metas e tarefas, mas um plano de verdade que vai subsidiar o seu caminho até o seu objetivo. Então, o diagnóstico na mão vai fazer com que você tenha condições de elaborar o seu planejamento de estudos, o seu planejamento para conquistar o que você quer. Então, planejamento é importante para você não ficar dando cabeçadas e nem andando em labirintos, né, sem chegar a lugar algum. É o famoso looping de incompetência ou looping de reprovações que só vai te causar estresse e frustração. Então, é importante você ter um planejamento eficiente, que é a segunda etapa do método DPA ao quadrado. Por exemplo, em um bom planejamento, você entende qual é a sua banca, a banca da prova que você quer fazer, como que ela cobra as questões, se é certo e errado, se é múltipla escolha, quais os tipos de assunto ela cobra mais, qual matéria tem mais peso na prova dela, se tem questão discursiva ou não, se tem redação ou não. Se você tem condições de estudar mais uma matéria, menos outra, quais dias da semana você vai estudar mais, quais dias você vai estudar menos, se você suporta estudar 8 horas por dia, mesmo que você tenha eles, às vezes você não consegue. Então não basta você ter o tempo disponível, você precisa ter a disposição. Tem gente que tem 8 horas para estudar no dia, mas não consegue estudar mais do que 2 consecutivas. Tem gente que tem dificuldade para começar a estudar. Tudo isso você vai considerar na hora de fazer o seu planejamento perfeito. Quem é a sua adversária? A prova? A banca? O que ela cobra mais? Como que ela trabalha? Quem é você? Você já diagnosticou? Qual a situação atual, né? Como que eu vou agora usar a minha realidade a meu favor? Então já vai colocando no plano. Tudo isso você precisa fazer de uma forma eficiente, que vai evitar desperdício de tempo e energia. A terceira etapa é a ação.
Mas não é uma ação de qualquer jeito, é a ação com o método certo. É a ação que realmente gera resultado. Então, se você já fez o diagnóstico, já traçou o seu planejamento, agora é hora de agir. Não adianta você ter um plano de estudar 2 horas por dia e não sentar e estudar as 2 horas por dia. O campo da ação é onde a maioria desiste. Por quê? Porque uma coisa é você pensar, planejar, querer. Outra coisa é você realmente se submeter ao sacrifício que você planejou. Porque para muitos é um sacrifício estudar. As pessoas, a maioria, não gosta de estudar. Mas quando a pessoa tem um acompanhamento, alguém incentivando, alguém lembrando, alguém que pega na sua mão e te leva, a ação fica bem mais fácil. Agir é realmente, efetivamente seguir o plano. Então, se na segunda-feira no plano consta que você deve estudar 2 horas de matemática, você vai agir de acordo. Claro que com o acompanhamento correto, talvez essas 2 horas não sejam consecutivas, porque, com base no diagnóstico, a gente identificou que você não consegue estudar 2 horas seguidas. Então nós vamos parcelar isso em 4 etapas de meia hora, em 2 etapas de 1 hora. Cada pessoa é única e, portanto, cada plano e cada ação também são únicos. E eu vou dizer uma coisa que parece exagero, mas não é. Cada 1 hora que você age com método é melhor do que 8 horas de alguém que está agindo sem método. Então eu falo muito isso. A ação com método, ela é eficiente, ela é eficaz, ela é efetiva. A ação sem método é só barulho e ela não leva ao avanço que você precisa conquistar para chegar no seu objetivo. Então, é muito mais eficiente, eficaz e efetivo a sua ação com a metodologia e estratégia correta do que 8 horas do estudo de alguém que não tem método, não tem estratégia e não tem acompanhamento. A 4ª etapa do método DPA ao quadrado é o acompanhamento. E o acompanhamento aqui tem 2 sentidos. Primeiro sentido é o acompanhamento por alguém que tem condições de te levar até o seu objetivo. É alguém que já trilhou o caminho, que é expert no assunto e que já levou mais de 1.500 pessoas para a sua aprovação. É alguém que já foi aprovado em 9 concursos públicos consecutivos, sem nunca ter amargado uma reprovação. É alguém que foi primeiro colocado entre 84 mil candidatos no concurso que trabalha hoje. Então, eu posso e quero te acompanhar nessa trajetória. Esse acompanhamento é a 4ª etapa do método. E um outro sentido para acompanhamento aqui é o acompanhamento que eu e você faremos da sua trajetória, porque as situações mudam. Imagine no caso lá que eu contei da Carolina. Carolina estava indo tudo muito bem, de repente a situação dela mudou. Ela precisou fazer ajustes. Mas se a pessoa não está acompanhando com clareza a trajetória dela, às vezes ela não percebe a necessidade de ajustes para que mantenha a sua eficiência nos estudos. Então, é necessário o acompanhamento de um expert para que você faça do jeito certo e é necessário um acompanhamento dele, expert, e você para que vocês façam os ajustes necessários para conseguir manter a eficiência, a eficácia e a efetividade nos seus estudos, para que, por fim, você alcance o seu objetivo, que é a conquista do seu cargo público. Então, a 4ª etapa do DPA ao quadrado, que na verdade é uma etapa que está em todo o processo, é o acompanhamento, seja você acompanhado por um expert, que sou eu, ou você e o expert acompanhando a sua trajetória para que os ajustes necessários sejam feitos sem demora. Tudo que eu te apresentei aqui, diagnóstico, planejamento, a ação e o acompanhamento com método, estão no meu treinamento, o Código dos Aprovados. O Código dos Aprovados é um programa 100% online em que eu ajudo pessoas que realmente estão dispostas a mudar o rumo da sua vida. Pessoas que estão cansadas de amargar desaprovações e querem finalmente conquistar o seu cargo público. Esse método vai mudar a sua trajetória. Você vai direto para aquilo que você busca, que é a aprovação no concurso público dos seus sonhos, a conquista do seu cargo público. Esse método foi desenvolvido depois de muitos anos dos meus alunos pedindo. Eu desenvolvi esse treinamento online para que mais pessoas se beneficiem do método, que é o método mais eficiente para conquistar o cargo público. DPA ao quadrado: diagnóstico, planejamento, ação e acompanhamento com método. Você terá acesso a aulas gravadas, muito bem elaboradas, que você poderá acessar a qualquer hora, de qualquer lugar e quantas vezes quiser. Essas aulas estão organizadas e estruturadas da maneira mais eficiente para que você possa progredir com clareza e foco
para conseguir tirar 100% de proveito do conteúdo. E um detalhe importante, não expira, o acesso é vitalício. O método DPA ao quadrado é um curso completo e não é um curso genérico, é um curso específico. Ele se adapta à sua necessidade. Seja qual for o concurso que você for realizar, seja qual banca for que você for enfrentar, o método serve para você. Ele não é um método genérico, é superficial. É um método, é um treinamento muito profundo, que seja lá qual for o concurso que você quer, desde um concurso municipal para nível fundamental, até um concurso federal para nível superior, o método funciona. O treinamento é eficaz e ele vai te atender. Adquirindo o método, você tem acesso direto a mim, no privado e no nosso grupo, em que eu dou total assessoria para os meus alunos, para que eles possam ter o suporte que precisam, o acompanhamento que precisam, para que realmente alcancem o objetivo do nosso treinamento, que é conquistar seu cargo público. Então você não vai ficar sozinho nessa jornada. Eu estarei com você até a conquista da sua vaga. E tem mais, se houver alguma atualização no conteúdo, você tem acesso gratuitamente. Você não paga nada a mais por isso. Se eu colocar mais aulas do treinamento ou se eu atualizar alguma aula do treinamento, você será notificado para você ter acesso a esse conteúdo exclusivo sem pagar nada a mais por isso. Bom, vamos falar agora do investimento. Além do investimento de tempo e energia que você precisa colocar no seu plano, no seu propósito, seja comigo ou sem mim, você vai fazer um investimento irrisório de apenas R$ 697, que podem ser parcelados em até 12 vezes. Por que eu falo irrisório? Vou te fazer uma comparação muito interessante. As pessoas confundem muito preço e valor. O que é preço? Preço é o que você paga, é o que você entrega para receber algo. E valor é o que você recebe. Então, qual que é o preço de investimento no treinamento O Código dos Aprovados? R$ 697 uma única vez, certo? Esse é o preço de investimento. Mas qual que é o valor? O valor é a conquista do seu sonho, é a conquista do seu cargo público. Vamos transformar esse valor em dinheiro? Qualquer cargo público que você conquistar hoje não vai pagar menos que R$3.000. Existem cargos públicos pagando de R$3.000 a R$10.000, exigindo apenas nível médio de escolaridade. Então, vamos trabalhar com a pior hipótese, que você conquiste um cargo público de R$3.000. Então, no primeiro mês, a sua primeira remuneração, você já vai ganhar quase 5 vezes mais do que você investiu. Então, o resto tudo é lucro. Se você conquistar um cargo de R$10.000 mês, com nível médio, e para nível superior nós temos cargos pagando aí até R$40.000 mês. Então imagine qual o valor desse investimento. O preço é 697, o preço normal é 997. Mas aqui, para quem está assistindo a este vídeo, a esta aula, eu vou fazer um desconto e vai pagar apenas 697, enquanto o link próximo desse vídeo levar para o preço promocional. Uma vez que as vagas se esgotarem, aí é o preço normal de 997, que ainda é muito barato em vista do valor que você vai receber. Se você investir R$ 697 para você conquistar o cargo público dos seus sonhos, no primeiro mês que você estiver trabalhando, você já pega de volta 5 vezes o valor investido, na pior das hipóteses. Eu sei que mesmo diante de tudo isso, você pode estar na dúvida se adquire ou não o meu treinamento, mas isso é muito fácil de resolver. Você vai fazer o seguinte, você vai entrar lá, vai adquirir o treinamento e você vai assistir às aulas. Você tem 7 dias para se arrepender, sem questionamentos, sem perguntas, não vou falar nada. Se você entrar, assistir às aulas e não fizer sentido para você o que está lá, você pode pedir o seu reembolso e eu vou te reembolsar sem nenhuma pergunta. Então a garantia é incondicional. O seu risco é zero. Comprou, entrou, não gostou, pede reembolso e pronto. Você segue sua vida e eu sigo a minha. Então não tem risco algum. Agora você pode entrar, adquirir, aproveitar o preço promocional. Tem 7 dias para assistir às aulas. Se não fizer sentido para você, você vai lá, pede o reembolso. Ninguém vai te perguntar nada, ninguém vai insistir com você, ninguém vai te questionar. Simplesmente vamos aprovar o seu reembolso se ele ocorrer dentro dos 7 dias de risco zero, garantia incondicional. Então qual que é o risco que você tem? Nenhum. Se não te servir, você tem o seu dinheiro total de volta. Cada centavo que você pagou. O pior cenário possível, você compra, não gosta e pega seu dinheiro de volta. Esse é o pior cenário. Então,
não tem risco. E por isso, eu acho que você não deveria deixar essa oportunidade passar, porque o preço vai aumentar. Se você chegou até aqui, é porque você sabe que precisa mudar alguma coisa na sua vida. E eu concordo, você precisa alcançar o sucesso que você tanto almeja. Então, faz o seguinte, clica no botão aqui perto desse vídeo, vai lá, aproveita essa oportunidade de mudar a sua história. Existe um cenário pior ainda. Pense que você não vai entrar agora, não vai adquirir este curso, esse treinamento. Daqui a pouco é o seu próximo concurso. Mais meses de estudo sem método, sem estratégia, sem acompanhamento e mais uma reprovação para o seu currículo. E aí lá você vai olhar para trás e falar, por que eu não adquiri o treinamento do professor Kleber Gesiel? Eu poderia estar agora comemorando a minha aprovação. Mas não, estou procurando aqui na internet aonde eu encontro o treinamento do professor Kleber para adquirir. Então o pior cenário é não adquirir. Por quê? Porque se você adquire e se arrepende, você tem todo o seu dinheiro de volta. Você fica apenas com o trabalhinho de comprar e depois pedir a devolução. Agora, o pior cenário é você não aproveitar essa oportunidade. Porque daqui 6 meses, quando você estiver olhando o resultado do seu próximo concurso e tiver reprovado, você vai se arrepender amargamente de não ter investido na sua aprovação agora. Eu comecei a ensinar para concursos públicos porque eu acredito que passar em um concurso público muda a vida da pessoa, muda a vida de quem ela ama, muda a vida dos seus familiares, porque foi isso que aconteceu comigo. Passar em um concurso público, assumir um cargo público, mudou totalmente a minha vida. E é isso que eu quero para você. Cada aprovação, eu vejo que o caminho certo existe. Eu confirmo que o caminho certo existe. Eu já vi mais de 1.500 pessoas fazerem a coisa certa e conquistarem seu cargo público. E eu vi mais de 1.500 famílias terem as suas histórias transformadas, porque agora um membro da família tinha um cargo público, ganhava razoavelmente bem e tinha condição de dar uma vida mais digna para sua família. E agora é a sua vez. Eu quero ver a sua aprovação. Te vejo do outro lado. Olá, meu nome é Eric, sou policial penal e com certeza o professor Kleber foi muito importante na conquista do meu cargo na Polícia Penal de Minas Gerais. Fui aluna do professor Kleber em 2015 e com sua ajuda obtive a aprovação do concurso da Polícia Militar de Minas Gerais. Na prova de conhecimento em português, acertei 14 em 15 questões. Em redação, pontuei 96 em 100. Dedique-se, foca, tenha sonhos, metas, corre atrás e, acima de tudo, tem alguém qualificado ao seu lado para te ajudar. Um grande abraço e boa sorte. Fala pessoal, meu nome é Felipe Assis e eu sou um profissional do SAMU. Prestei concurso 2 vezes para o SAMU, uma vez para a Regional de Barbacena e uma vez para a Regional de Divinópolis. Passei em ambos, e num deles inclusive em primeiro lugar. Quer saber como eu consegui? Professor Kleber Gesiel. Ele dá total apoio aos seus alunos, dá aulas excelentes e tem um amplo material que, sem dúvida, se você está estudando para algum concurso, você vai gostar. Fica a dica, professor Kleber Gesiel. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Alberto, sou policial penal aqui de Minas Gerais e gostaria de estar dando uma dica para vocês. Quem quer tentar ir o concurso da Polícia Penal desse ano, procure a ajuda da equipe do Kleber e também do professor Kleber. Na minha vez, eu tive o apoio tanto do professor Kleber quanto da sua equipe, que com o pouco tempo que eu tinha, conseguiram fazer milagre, né? Porque eu não tinha muito tempo para estudo, trabalhava fora, vinha embora para minha cidade.
e eles conseguiram ajustar o conteúdo, a matéria que seria, né, dada na prova, a minha rotina. O resultado foi vitória. Eu recomendo tanto o Kleber quanto a sua equipe e espero vocês para a gente ser irmãos de farda. Força e honra. Abraço. Olá, meu nome é Arthur, eu sou policial militar. Eu me preparei com o professor Kleber para conquistar minha aprovação na Polícia Militar de Minas Gerais. Sem sombra de dúvidas, o curso com o professor Kleber foi essencial para conquistar minha aprovação e com toda certeza eu indico a preparação e a mentoria com o professor Kleber.